Em Las Caras Oscuras do lado sul de Chicago, Meredith Lawson, uma mulher marcada por um passado como bailarina de clube nocturno que a sociedade jamais lhe perdonaria, fregava pisos de bano em edifícios de oficinas vazios às 4 da madrugada, suportando as miradas de desprecio y os sussurros envenenados de suas próprias companheiras de trabalho. Viúva desde que um acidente de construção se levou a seu esposo dos anos atrás, Meredith sostenia sola a seu filho de 5 anos, Jaime, aceitando a humilhação diária como eu preciso de sobreviver. Aquela manana de outono, mientras suas manos encalecidas limpiavam porcelana para personas que jamais la veriam como um ser humano, Meredith não podia imaginar que su pequeno, julgando em los calejones oscuros cerca de su desvencijado apartamento, estava a ponto de descobrir a um homem encadenado em o sótano de uma bodega abandonada. O chefe de la máfia mais poderoso de Chicago. Y mucho menos que esse encontro transformaria para sempre o destino de todos eles, demonstrando que a salvação mais improvável pode nascer de las mismas manos que a sociedade insiste em rechazar. Cuéntanos em los comentários desde onde nos estás viendo Y que é esse lo que mais te emociona em uma história de romance Y máfia. Prepara-te para uma narrativa lena de valentia silenciosa, amor nascido de la gratitude transformada em devoção, injustiça social confrontada cara a cara, Y redenção ganada com esforço. Uma história onde uma mulher considerada indigna por uma sociedade hipócrita demonstrará que la dignidade não se mide por títulos ni por el passado, sino por la fuerza com la que uno elige a ser el bien, incluso quando todo conspira em su contra. Se esta história te lega ao coração, dá-lhe like e comparta-la com alguém que crê em las segundas oportunidades. Suscríbete a nuestro canal Y, activa las notificações para não perder-te nenhum momento do viagem de Meredith Y Conrad. O amanhecer legou lentamente sobre o horizonte de Chicago, banando de uma luz fria Y gris o povo que se aferrava às ventanas do edifício de 20 pisos donde Meredith Lawson terminava as últimas tarefas de seu turno de noite. Sua espalda latia em oleadas constantes tras 8 horas seguidas inclinada sobre o suelo. Seus olhos ardiam por la falta de sueno Y o mordisco agudo de los produtos de limpeza industriais. Meredith empujou seu carrito por el pasilo vazio, suas ruedas traqueteando sobre o frio suelo de baldosas, o sonido resonando como o suspiro cansado de uma alma solitária. Ao passar junto à sala de descanso do personal, escuchou o murmúrio familiar de sussurros que se filtrava por la delgada puerta. Ela bailava em um clube, sabes? Escuché que hasta se vendia. Coisa asquerosa. Sem nenhuma vergüenza. Viniendo aqui a trabalhar com gente decente. Las risitas bajas y maliciosas de las duas mulheres atravesaram la puerta como agulhas envenenadas. Meredith não aflojou el paso. No girou la cabeça. Su rosto permaneceu tranquilo e imóvel, como la superfície de um lago em outono, sem que o viento lo toque. Estava acostumbrada a esto. Haviam passado 7 anos desde que deixou o clube nocturno do lado sur. Sin embargo, la sombra de su passado seguia ferrada a ela como uma maldição que se negava a levantar-se. Por um instante fugaz, sua mente regressou a los dias mais oscuros de sua vida. La imagem de sua madre tendida em uma cama de hospital, su cuerpo frágil como lena seca, las facturas médicas apiladas sobre la mesa como uma montana. Uma chica de 21 anos parada por primeira vez frente às puertas de um clube nocturno. Suas manos temblando, suas lágrimas tragadas antes de que pudieran cair. 4 anos bailando baixo luzes de colores cegadoras para que sua madre pudiera seguir respirando. Esse foi o preço que Meredith havia estado disposta a pagar. Y jamais lo havia lamentado. O sonido do relógio digital la devolveu ao presente. Las 5:40 Y5 de la manana. Tinha que legar a casa antes de que Jaime se despertara. Meredith devolveu o carrito ao quarto de suministros, se cambiou a seu uniforme arrugado e foi ao escritório do gerente a recoger sua paga. Era um homem de mediana edad com uma barriga abultada e olhos inquietos, mirando-la de arriba abaixo com uma mirada que mesclava desprecio e hambre. Lhe descuento $20. O bano do piso doce não estava limpio e dijo, tirando uns bilhetes arrugados sobre o escritório. Meredith sabia que o bano do piso doce havia brilhado como um espejo porque ela mesma lo havia restregado 3 vezes. Pero no protestou.
Protestar não cambiaria nada, solo lhe custaria o trabalho. Recogió los bilhetes gastados, los deslizó em el bolsillo de su abrigo deshilachado y salió sin decir una palabra. El viento frio de principios de outubro la cortó como una cuchilla mientras avanzaba por las calles todavía envueltas em oscuridade. Se detuvo em uma pequena panaderia que acabava de abrir suas puertas y comprou la algaza de pão mais barata, $1 y 50 centavos, eu desayuno para los dos. Ao passar por la iglesia de São Patrício, viu ao padre Thomas Murphy barriendo hojas douradas caídas do jardim. O anciano sacerdote levantou a vista y le asintió com uma sonrisa gentil, sus olhos livres de todo juízo. Deus te bendiga, Meredith, dijo suavemente. Meredith lhe devolvió la sonrisa, y por um momento su corazón se sintió mais cálido. O padre Thomas era la única persona em ese vecindario que no la miraba como si fuera una pecadora, que no susurraba a sus espaldas, que no apartaba a los niños quando ela pasaba. Su destartalado apartamento estava em el quarto piso de um edifício envejecido que parecia listo para derrumbar-se. Las escaleras de madeira crujiam bajo cada paso como si protestara. Meredith se detuvo frente à la puerta descascarada y manchada, respirou lentamente, e intentou borrar de seu rosto todo o rastro de agotamento y amargura. Se alisou o cabelo enredado y dibujou em seus lábios uma pequena sonrisa suave. Luego girou el pomo y entrou, donde Jaime dormia bajo cobijas calientes. Su pequeno, la única razão por la que todavia temia fuerzas para mantener-se de pé frente à la crueldade de este mundo. Dentro do pequeno apartamento, la senhora Walsh estava sentada em um salão gastado tapizado com tela floral destemida, suas manos arrugadas moviendo-se com rapidez mientras tejia um suéter azul para Jaime. Era uma viúva sem hijos que havia vivido sola em el apartamento do asilo durante 20 anos. Havia querido a Jaime como se fuera su próprio nieto desde o dia em que Meredith se mudou ali. Ao ver a Meredith entrar, la senhora Walsh levantou a vista com uma sonrisa gentil. Pus um dedo em los lábios pedindo silêncio, y senaló com la cabeça hacia o pequeno dormitório donde Jaime seguia profundamente dormido. Meredith lhe susurrou las gracias, com os olhos brilhando de uma gratitude demasiado profunda para as palavras. Se movió em silêncio hasta o quarto de su hijo, se sentou em el borde de la cama y lo observó dormir. Sus risos castanos esparcidos sobre la almorrada blanca, igual que los de Dererica haviam sido alguma vez. Suas mejillas redondas subindo y bajando com o ritmo tranquilo de sua respiração. Meredith se inclinou y depositou um suave beijo em sua frente, sussurrando com uma voz cargada de emoção que solo la oscuridade podia escuchar. Por eso lo soporto todo, hijo mío. Por ti puedo hacer qualquer coisa. Se recostou a su lado pensando cerrar los olhos solo um momento. Pero o agotamento la venció, y no despertou hasta o mediodia. Essa tarde, después de que Meredith se levantou y preparou um almuerzo tardio para los dois, Jaime pediu permiso para salir a jogar. O lado sur não oferecia parques infantiles, solo calejones sucios y paredes cubiertas de grafite. Aun así, Meredith não tuvo mais remédio que dejarlo jogar cerca do edifício com instruções estrictas de não alejar-se y volver antes de que anocheciera. Se quedou parada junto à la ventana, viendo la pequena figura de Jaime desaparecer por la esquina do calejón, y luego se dio vuelta para lavar la creciente pila de roupa em la palangana. Alrededor de las 5 de la tarde, quando la luz do sol comenzaba a desvanecer-se y las sombras largas se estiraban sobre o pavimento agrietado, Meredith escuchou o sonido de pasos apresurados em el pasillo. La puerta se abrió de golpe y Jaime entrou correndo, com o rosto pálido como papel, todo su cuerpo temblando como se hubiera visto um fantasma. Meredith correu hacia o presa del pânico, suas manos buscando freneticamente heridas em el cuerpo del niño. Que pasó? Quem te lastimó? Dime. Pero Jaime não estava herido. Sus olhos castanos estavam abertos de par em par y brilhantes. No de medo, sino de algo mais. Algo que Meredith não esperava. Mamá, dijo com voz temblorosa pero urgente. Há homem encerrado em um sótano. Está amarrado y está lorando. Está solo lá abaixo. Está muito oscuro, mamá.
Meredith se arrodilou à sua altura, tomando-lo por los ombros. De que estás hablando? Dodge? A Dodge fuiste? Jaime senaló hacia o extremo lejano del calejón donde se usava uma bodega abandonada. Um lugar que Meredith sempre lhe havia advertido que evitara. Em essa bodega, mamá. Escuché ruídos, entonces fui a ver. Há unas escaleras que bajam ao sótano, YL está lá abaixo. Meredith sentiu a sangue em suas venas volver-se hielo. Nu vas a volver a lá. Me escuchas? É esse peligroso. Esse poderia ser um homem malo. Um criminal detenido por alguma razão. No debes meter-te em esto. Pero Jaime sacudiu a cabeça com tanta fuerza que seus risos se agitaram. No é esse malo, mamá. Habló comigo. Dijo que seu hermano menor lo traicionou. Dijo que é esse inocente. Que no hizo nada malo. Meredith chalou despacio, esforçando-se por manter a voz tranquila. Ijo, mucha gente mala disse que é esse inocente. No que era o que estéis em peligro. Jaime la mirou com los olhos claros como la luvia de outono. Lo que dijo después le apretou o coração a Meredith hasta que dolió. Loró como papá quando papá estava triste. Mamá, estranho a papá. Me acuerdo que papá loraba quando murió o abuelo. Durante vários segundos, Meredith não pudo hablar. O dolor de perder a Derek seguia em carne viva, como uma herida que nunca havia sanado. Tragou suas lágrimas y perguntou em um sussurro ronco, lhe perguntaste como se lamaba? Jaime asintió. Si. Dijo que se lama Conrad. Meredith se quedou paralisada como se um raio la hubiera golpeado. Conrad. Conrad Sterling. Esse nome havia llenado cada noticiário, cada titular de periódico, cada conversação sussurrada em todo Chicago durante as últimas 2 semanas. O chefe de la máfia mais poderoso de la ciudad havia desaparecido sem deixar rastro. Tanto la polícia como o FBI estavam demolindo la ciudad buscando-lo. Sin embargo, em la mente de Meredith surgiu outro recuerdo. No dia hacía 9 anos, quando ela todavia trabalhava em o clube nocturno. Essa noite, um cliente borracho la havia agarrado del cabelo, arrastrando-la hacia rincão oscuro com palavras sucias y humanos que se moviam sem permiso. Ela gritou, pero nadie vino a ayudarla. Los guardias de seguridade se quedaram parados porque o homem era hijo de um político adinerado. Entonces apareció um homem vestido de traje negro. No dijo mucho. Solo uma frase tranquila ao guardia, o acusador fui arrastrado hacia afuera como um perro calejeiro. O homem la mirou uma vez, asintió ligeiramente como diciendo, estás a salvo. Luego dio la vuelta y se fui. Mais tarde, supo quem era por los sussurros de las outras chicas. Estas mulheres trabalham para ganhar-se la vida. Qualquer que las toque em mi território sofrerá las consequências. Esas fueron las palavras de Conrad Sterling. Fui la única vez em la vida de Meredith que alguém la protegeu sem pedir nada a câmbio. Meredith mirou a su hijo, luego se levantou lentamente y fui a la ventana. Su mirada se fijó em o extremo lejano del calejón, donde la bodega abandonada se hundia em las sombras del atardecer. Dentro de ela comenzou uma batalha. La razón le decía que lo olvidara, que se mantuviera lejos de los asuntos de la máfia, que pensara em Jaime y em sua seguridade. Pero su corazón recordava los ojos de aquel homem de anos atrás. Olhos que não havia mostrado desprecio hacia ela apesar de saber exatamente quem era o que havia sido. Essa noite, después de arropar a Jaime y contar-lhe um cuento de um valiente cabaleiro, Meredith se sentou junto à la ventana y mirou fijamente la oscuridade densa del calejón abaixo. O farol de la calle parpadeava debilmente, proyectando traços fantasmales sobre o pavimento agrietado. Em sua mente, dos vocês discutiam sem piedade, como abogados rivais em uma sala de tribunal decidindo seu destino. La razão gritava com pânico agudo, no cis insensata, Meredith. Esto é esse assunto de la máfia. Quem te crees que eres para meter-te? Tienes um hijo de 5 anos que criar. Se mulheres, que pasa com Jaime? Ouvídalo.
Finge que não sabes nada. Assim has sobrevivido todos estes anos. Pero su corazón sussurraba em um tono mucho mais gentil. Esse homem te salvou uma vez quando a nadie mais lhe importou. Não sabia quem eras. Não pediu nada. Simplesmente hizo lo que era correto. Agora está em um sótano escuro y solo, traicionado por su propio hermano. De verdade puedes dar-lhe la espalda? Entonces la voz de Jaime ressonou em sua memória, clara y dolorosa. Loró como papá quando papá estava triste, mamá. Meredith cerrou os olhos, aferrando-se ao marco de la ventana hasta que sus nudilos se pusieron blancos. Recordou a Derek. Recordou como havia lorado quando murió su madre. Recordou a soledade impotente em seus olhos. Nadie merecia esse tipo de soledade. Ni sequer um jefe de la máfia. A las 2 de la madrugada, Meredith tomou sua decisão. Abrió silenciosamente la puerta de Jaime y miró a su hijo dormido por última vez, luego garabateou una nota para la senhora Walsh por si la mujer mayor venia a revisar. Se puso su viejo abrigo negro, deslizou em su bolsillo uma pequena lata de gás pimienta, y salió do apartamento em absoluto silêncio. El calejón de noche não se parecia em nada como era de dia. La oscuridade lo devorava todo, dijando solo los sonidos inquietantes de gatos calejeiros y o sussurro de ratas entre la basura. Meredith caminhou pegada às paredes úmidas, com el coração latindo tão fuerte que sentia que podia explotar em el pecho. Su mano apretava el gás pimienta, sua única arma. La bodega abandonada se alçava frente a ela como uma bestia dormida. Su techo de metal perforado por agujeros que permitiam que finos hilos de luz de luna se derramaram sobre o suelo de concreto agrietado. El olor a umidade herrumbre-lhe nossos pulmões mientras se deslizava por la puerta de hierro corroído. Recordando la descripção de Jaime, encontrou la escalera que bajava ao sótano, escondida abaixo viejas lonas. La puerta del sótano estava segurada com um candado viejo pero sólido. Meredith sacou uma horquila del bolsillo, habilidade aprendida hace mucho tiempo em los barrios marginales de sua infância, quando havia necessitado proteger-se y abrir puertas cerradas para encontrar refúgio. Después de vários tensos minutos, el candado cedió com um suave clique. Meredith empujou la puerta y una densa fetidez de sangre seca y sudor se abalançou sobre ela, casi haciendo-la retroceder. El sótano estava completamente a oscuras. Meredith usou a linterna de seu teléfono para guiar seus passos. Y entonces lo viu. Conrad Sterling estava sentado em el rincón, com a espalda contra a parede de concreto úmido, las bonecas esposadas a uma tuberia oxidada. Su roupa estava hecha girones, lo que alguma vez havia sido quizás um traje elegante, agora não era mais que trapos sucios. Su rosto estava amoratado, sus lábios secos y quarteados com sangue. Sin embargo, seus olhos permaneciam agudos y assombrosamente alertas quando a luz caiu sobre seu rosto. Conrad não mostrou medo nem surpresa. Entrecerrou os olhos hacia Meredith com uma calma estranha y habló com uma voz ronca que aún levava autoridade. Quem eres? Te enviou Wesley? Se ha impacientado y decidiu matar-me? Meredith se arrodilou a vários passos de distância, mantendo uma distância prudente, pero lo suficientemente cerca para que eu pudiera verla claramente. Nu. Mi hijo te encontrou. Tiene 5 anos. Conrad estuvo em silêncio por um momento, luego soltou uma risa amarga que ressonou em el sótano como algo que subiera desde o inferno. Um ninho de 5 anos. Mientras que mi império, cientos de homens, ninguno de elos se molesta em buscar-me. Que broma! Meredith lo estudiou em silêncio. Que te pasó? Conrad levantou a cabeça, os olhos escudrinando seu rosto como se sopesara se podia confiar em ela. Ao fim, exhalou, demasiado agotado para ocultar nada. Wesley, mi hermano. Sempre me tuvo envidia. Sempre quis mi posição, aunque olhei de todo. Sobornou a vários de mis hombres. Asesinou a Martin Croix, mi sócio de negócios de 20 anos, y me echou la culpa a mim. Me encerrou aqui, esperando hasta que su control deu poder se firme antes de deshacer-se de mim de maneira definitiva.
Iso una pausa, um destelo de dolor cruzando sua mirada. Frank Novak, minha mano direita durante 20 anos, eu o único homem em quem confiava completamente. Wesley lo está aislando. Quizás está muerto. No lo sé. Meredith escuchou em silêncio antes de hacer-lhe a pergunta que necessitava responder. Mataste alguém de verdade? Mataste a Martin Cross? Conrad la mirou diretamente a los olhos, sem parpadear, sem vacilar. Rehecho muitas coisas malas em minha vida, senorita. No soy buen hombre. Pero no matei a Martin. Era meu amigo desde há 20 anos. É esse o padrino de mi sobrino. Meredith se levantou e se deu vuelta como se fuera a ir-se. Conrad nos suplicou. Não anadiou nenhuma palavra mais. Simplesmente la observou com os olhos de homem que havia aceptado su destino, acostumbrado a la traição y la decepção. Pero Meredith se detuvo em la puerta del sótano, todavia de espaldas a él. Voy a volver. Te traeré comida y água. Por primeira vez, la calma em o rosto de Conrad se resquebrajou. Por quê? Sabes quem soy. Sabes que tipo de homem soy. Meredith se volvió a mirá-lo, com a expressão firme y resuelta. Hace 9 anos me ayudaste quando nadie mais lo haria. Não sabias quem era eu, pero me protegiste de todas formas. Esto é esse lo correcto. Luego desapareció em la oscuridade, dizendo a Conrad Sterling, eu titã de mundo criminal, sentado solo em o sótano escurecido, com os olhos fijos em o espaço donde ela havia estado, y com uma emoção estranha que se agitava dentro de eu, algo que não podia nombrar. La primeira vez em muitos anos que não sabia que pensar. Las noches que seguieron se desplegaram como uma dança secreta conhecida solo por Meredith y la oscuridade. Cada tarde, ao terminar seu turno em o edifício de oficinas, Meredith não se va direto a casa. Em câmbio, se deslizava hacia la bodega abandonada com pequeno paquete escondido bajo seu abrigo. Algumas noches traía sanduíches de uma tienda de delicatessen aberta às 24 horas. Outras noches, era água embotelada y alguns analgésicos. Em las noches com mais suerte, lograva cocinar gachas calientes antes do trabalho y mantenerlas calientes em termo viejo. Meredith aprendió los hábitos de los 4 guardias que Wesley havia asignado para vigilar la bodega, descobrindo que entre las 2 y las 3 de la madrugada a menudo cabeceaban borrachos com licor barato. Essa era sua hora dourada, la estrecha ventana em la que podia mover-se sem ser vista. Em el sótano úmido y sem luz, Meredith y Conrad começaram a hablar mais. Sus vocês eram bajas, apenas por em cima de sussurros, conversações que perteneciam à la oscuridade y a nadie mais. El le habló de sua infância después de que seu padre muriera jovem, de carregar o peso de la família a los 20 anos, de Wesley a quem havia amado y protegido como algo precioso. Ela le habló de sua madre, de los 4 anos em o clube nocturno, de Derek, de Jaime. E a não eram estranhos. Eram dos almas solitarias que se havia encontrado em la desgracia. Pero em la sétima noche, todo estuvo a ponto de derrumbar-se. Quando Meredith abriu a puerta del sótano, encontrou a Conrad tendido imóvel em um frio suelo de concreto, su cuerpo ardiendo com fiebre, e o sudor empapando lo que quedava de sua camisa rasgada. La herida em seu ombro, que Meredith havia intentado limpiar com tiras de tela limpia, estava gravemente infectada. O pus amarillo se havia estendido ampliamente, y o hedor subia com tanta intensidade que Casila hizo retroceder. Conrad estava delirante, murmurando palavras rotas. Sus olhos apretados, su cuerpo temblando se encontrou. O pânico la invadiu. Então se obrigou a acalmar-se. Salió correndo hacia la noche. Sabia que Conrad necessitava antibióticos. Pero o dinheiro que havia estado ahorrando durante um mês estava destinado a comprar-lhe a Jaime um par de sapatos nuevos. Las suelas de los viejos estavam partidas, deixando entrar o água cada vez que lo via. Meredith se quedou parada frente à la farmácia de 24 horas, mirando su bilhetera com manos temblorosas, luego apretou la mandíbula y entrou. Jaime tendria que esperar outro mês. Regressou ao sótano com o medicamento y comenzó a noche mais larga de sua vida.
Meredith usou água limpia e tiras arrancadas de seu próprio abrigo para lavar a herida de Conrad, suportando o olor fétido de la infecção. Triturou as tabletas de antibióticos, las mesclou com água, e las fui derramando lentamente entre seus lábios quarteados. Le pus um pano úmido em la frente, le limpiou o sudor del rosto, cambiou o pano una outra vez à medida que se calentava por el fuego de la fiebre. Em seu delírio, Conrad de repente lhe aferrou la mano com uma fuerza surpreendente. Seus olhos permaneciam cerrados, pero seus lábios se movieron. No te vayas. No me dejes. No. Meredith sentiu seu coração apretar-se dolorosamente. Le sostuvo la mano y se inclinou cerca, sussurrando como lo hacía las noches que Jaime se despertava de pesadillas. No vas a morir. Me escuchas? No vas a morir. No lo permitiré. Se quedou ali toda la noche sem mover-se, limpiando su piel y cambiando o pano hasta que ao fim la fiebre comenzou a ceder com el amanhecer. Quando la primeira luz pálida se filtrou por los agujeros del techo de la bodega, Conrad abriu os olhos lentamente. Lo primeiro que viu foi a Meredith desplomada a seu lado, dormida, todavia sosteniendo o pano úmido em la mano, su rostro agotado pero estranhamente sereno. Conrad lo observou durante muito tempo, notando los mechones sueltos de cabelo sobre sua frente, la piel áspera de suas manos. Algo desconhecido se elevou em seu pecho. Por primeira vez em muitos anos, alguém estava a seu lado. No por dinheiro, no por poder, no por miedo ni por ambição. Conrad sussurrou, com uma voz tão frágil que solo el sótano vacío podia escuchá-la, quem eres para arriesgar tu vida por um homem como eu? Meredith se despertou sobresaltada, seus olhos se abrieram de par em par ao ver la luz del dia. Se puso de pé torpemente, com urgência. Tinha que legar a casa antes de que Jaime se despertara e encontrar ausente. Pero antes de que pudiera correr, Conrad le tomou la mano. Sua agarre era débil, pero sua mirada era firme. Necessito uma coisa mais de ti. Encuentra a Paul Brennan. És uno de mis hombres. Fui testigo de la noche em que mataram a Martin Wesley lo obligou a dar falso testemunho para incriminar-me. Pero sé que Paul todavia tiene consciência. Está viviendo com sua culpa. Se lo encuentras, quizás encuentres la verdade para demonstrar que só inocente. Meredith lo mirou durante largo momento, luego asintió lentamente. Lo voy a encontrar. Encontrar a Paul Brennan foi fácil, pero Meredith todavia conservava alguns contactos de Susanos em o clube nocturno. Se comunicou com Rosa, uma antiga companheira que desde entonces havia deixado essa vida atrás, com Mary, cujo hermano atendia bar frequentado por hombres do inframundo. Después de várias lamadas telefônicas pequeno intercâmbio de efetivo por informação, Meredith obtuvo uma direção. Paul Brennan estava escondido em apartamento deteriorado ao lado oeste, o tipo de lugar donde los hombres iban desaparecer de suas vidas anteriores. Essa tarde, después de deixar a Jaime com la senhora Walsh bajo o pretexto de tomar turno extra em el trabalho, Meredith se subiu ao autobus y viajou hacia la direção que Rosa lhe havia dado. O apartamento estava em o terceiro piso de edifício todavia mais dilapidado que o suyo. La escalera olía orina y las paredes estavam manchadas com partes de umidade que se estendiam como islas oscuras. Se detuvo frente à la puerta número 30Y7, respirou profundo y tocou. Se escuchou movimento adentro. O ruído de algo que se caía. Luego la puerta se abriu uma ranura. Olhos enrojecidos, em carne viva por el alcohol y las noches sem dormir, miraram desde o rosto de homem de mediana edad com barba descuidada y cabelo como nido enredado. Paul Brennan parecia fantasma de si mesmo, homem devorado por sua própria consciência. Quem é esse? Te enviou Wesley? Isso lo que dijo. No hablé. Sua voz temblaba y su mano se aferraba a la puerta como se fuera lo único que lo mantenía de pé. Meredith sacudiu a cabeça, com tono tranquilo pero firme. No soy de Wesley. Estou aqui por Conrad Sterling. Paul tentou cerrar la puerta de golpe, pero Meredith foi mais rápida. Metió el pé em la ranura, haciendo uma mueca de dolor quando o borde aplastou su tobilo.
Está muriendo em esse sótano. Puedes vivir com eso? Puedes mirar-te em o espejo cada dia y decir que não tienes ninguna culpa? Paul se quedou imóvel, parpadeando rapidamente. Luego su agarre se aflojó. Dio um passo atrás, oferecendo uma invitação silenciosa. E o apartamento estava pior por dentro. Botelas de licor vacias esparcidas por el piso. Las cortinas corridas contra la luz del dia. Eu aire espeso com álcool agrio y cuerpo sem lavar. Paul se derrumbou em um sofá roto y alcançou uma botella médio terminar, llenando um vaso com manos que temblaban tanto que mais se derramou aquilo que entrou. No entiendes, dijo, com la voz quebrando-se. No tuve opção. Wesley amenazou com matar a minha esposa y a mim e assim no testificava. Me mostrou fotos de mim em la escuela. Sabia em que a escuela, em que a classe, em que a pupitre se sienta. Tuve que hacerlo. ¿No lo ves? Las lágrimas rodaram por su curtido rosto. Essa noite eu estava ali. Vi todo. Wesley y dos de seus hombres mataram a Martin Croix, no Conrad. Conrad ni sequer estava aí. Lo tendieron uma trampa. Wesley lo planeou durante muito tempo. Queria todo lo que temia su hermano. Meredith escuchou em silêncio antes de hacerle la pergunta que sabia lo aterraria. Vas a decir la verdade? Vas a testificar para salvar a um homem inocente? Paul sacudiu a cabeça violentamente, com lágrimas y desesperação mesclando-se. Wesley me matará. Não entiendes? Está louco. Matará a minha família. No puedo. No puedo. Meredith se levantou e lo mirou desde arriba. No lo despreciava. Entendia o medo. Entendia lo que significava proteger a la família a qualquer custo. No te estou obrigando, dijo com suavidade. Pero piensa em como quieres que tu hija te recuerde. Como um padre que deixou morir a um homem inocente, ou como um homem que hizo lo correcto ao que temia medo. Se Nadia disse a verdade, um homem inocente morirá em esse sótano escuro. Y tu cargarás essa culpa o resto de tu vida. Deixou seu número de telefone em um pedaço de papel y salió sem mirar atrás. De caminho a casa, Meredith pensou em lo que Paul havia dito sobre la escena do assassinato. Um calejão detrás de um restaurante italiano em la Avenida Gran. Decidiu verlo por si mesma. Y lo que descobriu lo cambiou todo. Frente ao calejão havia uma pequena tienda de conveniência. Sobre sua entrada havia uma câmara de seguridade apontando diretamente hacia la escena do crime. Meredith supo que tinha que conseguir esse vídeo. Ao dia seguinte, se vestiu com sua roupa mais sencilla, se recogiu o cabelo prolijamente, Y entrou à la tienda com a expressão humilde que havia perfeccionado durante anos de trabalho mal pagado. Pediu a trabalho limpiando, dizendo que haria qualquer coisa por eu pago mais baixo. Eu Dueno, um homem coreano de mediana edad, la mirou de arriba abaixo y aceitou de jarla probar por um dia. Mientras limpiava estantes, Meredith observou que a computadora de gravação estava guardada em um pequeno quarto traseiro detrás do mostrador. Esperou hasta que o Dueno estuviera distraído com os clientes, luego se deslizou hacia o quarto, com o coração golpeando com força. Suas manos temblaban mientras insertaban na pequena memória USB y buscava o vídeo de la noche em que mataram a Martin Croix. Lo encontrou. Lo que apareció en la pantalla le quitó o aliento. Wesley Sterling y dos hombres arrastrando um cuerpo hacia el calejão. Ningún rastro de Conrad em ninguna parte. Copiou o vídeo, borrou os rastros deu acceso, Y salió justo antes de que o Dueno regressara. Essa noite, quando Meredith se acercou à bodega como de costume, sentiu que algo havia cambiado. O aire se sentia mais tenso, mais vigilado. Wesley havia começado a suspeitar algo porque Conrad não se debilitava como se esperava, y a seguridade havia sido reforçada. Mientras Meredith se deslizava ao largo de la cerca, escuchou passos pesados acercando-se. Se lançou detrás de um grande contenedor de basura, pegando-se a la parede helada, conteniendo la respiração. Su coração latia como um tambor de guerra, cada latido amenazando com delatar-la.
Dos guardias passaram. Uno se detuvo junto ao contenedor donde ela estava escondida. Escuchaste algo? Murmurou. Provavelmente um gato calejeiro, respondió o outro. Vamos, hace frio. Necessito um trago. Seguieram caminhando, pero Meredith não se atrevió a mover-se. Permaneceu ali em la oscuridade fétida detrás de la basura durante 2 horas completas hasta estar segura de que nadie quedaba cerca. Quando legou a casa às 5 de la madrugada, su cuerpo temblava de frio y miedo, su roupa levava o hedor de la basura. Jaime se despertou ao escuchar la puerta y corrió hacia ela, envolvendo sus pequenos braços alrededor de sua cintura, estremecido por lo fria que se sentia. Mamá, por que legaste tão tarde? Por que estás tão fria? Meredith lo abrasou com fuerza, ocultando as lágrimas que subiam a sua garganta. Estou bem, carino. Solo trabajé horas extra. Vuelve a dormir. Pero después de que Jaime se quedó dormido de nuevo em seus braços, Meredith permaneceu despierta mirando o oscuro techo, sabendo que não podia deixar que esto continuará. Wesley actuaria pronto. Se ela não se movia mais rápido, Conrad moriria em esse sótano antes de que a verdade viera à luz do dia. Meredith entendió que não podia liberar a Conrad de la bodega sola. No com Wesley aumentando o número de guardias. Necessitava ajuda. A única persona que podia ajudá-la de verdade era Frank Novak, o homem deu que Conrad havia hablado com absoluta confiança. Através de sussurros de Lacalle y algumas consultas discretas através de Rosa, Meredith supo que Frank todavia estava vivo, pero escondido, manteniendo-se fuera do alcance de Wesley. Se decía que frequentava um viejo bar em el lado norte, um lugar donde hombres caídos do inframundo iban a ahogar em álcool os recuerdos de sua antiga glória. La tarde seguinte, Meredith deixou a Jaime com la senhora Walsh y tomou um autobus hacia o norte. O bar se lamaba o ancla oxidada. Estava ao final de um calejão estrecho, com uma puerta de madeira decolorada y um letreiro de neon ao que lhe faltava la mitad de las letras. Adentro, humo de cigarrillo flotava espeso em el aire como uma parede sólida. Uma luz amarela tênue banaba los rostros cansados esparcidos por el lugar. Meredith identificou a Frank Novak de imediato. Estava sentado solo em um rincão mais escuro, com a espalda contra a parede como se protegera de um ataque por detrás. Era um homem de uns 50 anos, com o cabelo entrecano cortado curto. Su rosto talado com linhas deu tempo y la preocupação. Sus olhos apagados pero todavia agudos com a consciência de alguém que alguma vez tuvo poder sobre la vida y a muerte. Frente a ela havia um vaso de whisky a medias y um cenicero desbordando de colilas. Meredith respirou profundo, se acercou a sacola a frente a ela sem pedir permisso. Eres Frank Novak? Frank no cambió de expressão. Ni sequer levantou la vista. Pero baixo la mesa, Meredith sentiu algo frio y duro pressionando contra sua rodila. Metal movendo-se suavemente mientras um dedo se acomodava sobre um gatilho. Quem eres? Sua voz retumbou como grava. Te enviou Wesley para poner-me a prueba? E assim pacientou y decidiu terminar isto rapidamente? Meredith tragou a saliva pero mantuvo o tono firme. Se fuera de Wesley, estarias muerto em um momento em que entré. Não estarias sentado aqui agora. Não mandaria a uma mulher para esto. Frank levantou os olhos por fim y estudiou seu rosto. Lá estava medindo, sopesando. O arma baixo la mesa não se movió. Lentamente, com cuidado, Meredith meteu a mano em el bolsillo de seu abrigo. Se movió deliberadamente para que eu não la confundiera com alguém que saca um arma. Puso sobre la mesa um anillo de plata gravado com um leão. O anillo de la família Sterling. Conrad se lo havia sacado do dedo la última noche que lo viu y le dijo que lo usará para demonstrar que decía la verdade. La reação de Frank lhe confirmou que havia elegido bem. Se congelou. Sus olhos se abrieram de par em par como se estuviera mirando o fantasma que se levantava de la tumba. Su mano temblou ao recoger o anillo y examinar-lo baixo la luz amarela opaca, estudiando los delicados grabados que havia visto maiores vezes durante 20 anos ao lado de Conrad.
Este anilo, su voz vacilou. Nunca se lo quitaba. Ni para dormir, ni para abanar-se. Está vivo. Vivo, respondió Meredith. Encerrado em um sótano baixo uma bodega abandonada em o lado sur. Wesley lo ha tenido ali durante 2 semanas, esperando hasta que su control deu poder se firme antes de acabar com ele. Colocou a pequena memória USB junto ao anilo. Este é o vídeo de seguridade de Lanoche em que mataram a Martin Croix. Wesley Y dos de sus ombros estaban ali. Conrad no. Lo tendieron una trampa. Frank tomou a memória, sacou seu telefone y passou vários minutos em silêncio viendo o vídeo. Quando la pantalla se apagou, se quedou imóvel, los ombros temblando, la mano apretando o teléfono com tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Dios mío, sussurró, las palavras rompiendo-se como se algo dentro de él hubiera sido apunalado. Sabia que Wesley tinha sus problemas. Sabia que le envidiaba a su hermano, pero esto. Nunca pensei que legaria tão lejos. Frank levantou a mirada hacia Meredith, sus olhos agora completamente despiertos y agudos. Quem eres? Por que lo estás ayudando? Que ganas com esto? Meredith lhe sostuvo a mirada sem vacilar. Soy solo uma mulher de limpeza. No soy nadie. Pero hace 9 anos eu me ayudou quando eu não era nadie y não tinha nada que oferecer a câmbio. No puedo ignorar que agora eu necessita ajuda. Frank la estudiou durante muito tempo, buscando engano ou motivação oculta. Não encontrou ninguno. Solo sinceridade y uma valentia tranquila mais rara que qualquer coisa que hubiera visto, incluso entre criminales endurecidos. Tienes mais agalas que la maioria de los hombres que conosco, dijo ao fim y em su voz había respeto indisimulado. Bien. Todavia tenho unos 15 hombres leales a los que Wesley não pudo comprar. Vamos a entrar y sacarlo. Meredith asintió. Conosco la bodega. Conosco o horário de los guardias. Conosco la entrada y donde está o sótano. Eu los guio. Frank abriu a boca para objetar, quizás para divertir-la deu peligro pedir-lhe que se quedara em casa. Pero quando mirou seus olhos firmes, entendió que nada de lo que dijera la detendria. Echaló y asintió a reganadientes. Manana por la noche, Wesley tiene uma reunião em el centro com nuevos sócios. Não estará em la bodega. É essa nuestra mejor oportunidade. Hizo uma pausa, y luego añadió, contactaré ao FBI. Hay agente que ha estado investigando la organização Sterling durante muito tempo. Esta é nuestra oportunidade de derribar completamente a Wesley, de maneira legal. No solo salvaremos a Conrad, também lograremos justiça. Quando Meredith regressou à casa essa noite, o apartamento estava em uma escuridade tranquila. Entrou silenciosamente ao quarto de Jaime y observou a Suíge dormir, apretando o osito de peluche que Dererick lhe havia regalado antes de morir. Se inclinou a y lhe besou a frente, respirando o aroma familiar de shampoo infantil e inocência. Te amo, sussurrou, com a voz temblando. Te amo mais que nada em este mundo. Sabia que Manana por la noche poderia ser a última vez que lo viera. Sabia que poderia morir, que poderia ser arrestada, que quizás jamais regressaria. Pero também sabia que se não hacía esto, não poderia viver com ela mesma. Não poderia mirar a su hijo a los olhos y ensinar-lhe sobre valentia e integridade. La noche fatídica legó. Meredith estava sentada em la pequena mesa de seu escuro apartamento. La débil luz de la calle filtrando-se por la ventana y caindo sobre la hoja de papel baixo sumando temblorosa. Querida senhora Walsh, se não regresso antes de la manana, por favor cuide a Jaime por mim. No pergunte por quê. Deixé dinheiro em la lata de galetas em la repisa de la cocina, suficiente para provier para el durante algumas semanas se não vuelvo. Por favor diga-lhe a Jaime que su madre lo ama mais alá de toda medida y que hizo lo correcto. Meredith. Dobló la nota y la deslizó abaixo la puerta de la senhora Walsh, luego regressou silenciosamente ao quarto de Jaime. Su hijo dormia em paz,
los risos castanos esparcidos sobre la almorrada, los lábios ligeiramente entreabiertos, la respiração tranquila em la inocência de um ninho ajeno à la oscuridade que ensombrecia la vida de sua madre. Meredith se arrodilhou junto à la cama y estudiou su rostro angelical como si estuviera grabando cada detalhe em la memória. Se inclinou y le besó la frente, sussurrando com la garganta apretada, te amo. Te amo mais que nada em este mundo. Pase lo que pase, recuérdalo. Luego se levantou, se vestiu com la roupa negra que havia preparado, se recogiu o cabelo prolijamente, y salió do apartamento em completo silêncio. O ponto de encontro era um estacionamento abandonado a medio quilômetro de la bodega. Frank y sus 15 hombres leales estavam ali. Eram hombres de rostros duros, expressões taladas em piedra, hombres que haviam seguido a Conrad Sterling durante anos y o haviam sido comprados com dinheiro nem intimidados por Wesley. Quando Meredith legou, Frank deu um passo ao frente y le entregou um pesado chaleco antibalas. Póntelo dijo com um tono que não deixava lugar para la discussão. Me mataria se te pasara algo. Meredith se lo puso sobre los ombros, sentindo o peso como um recordatorio de lo que les esperava. Asintió uma vez. Vamos. O cielo sobre Chicago estava sem luna. Uma densa cortina negra salpicada de débeis estrelas tragadas por el resplandor de la ciudad. O grupo se dividiu em 3 unidades, acercando-se a la bodega desde distintas direções para evitar ser detectados. Meredith guiou a Frank y a 5 hombres mais hacia la entrada traseira que havia memorizado durante tantas noites. Ao acercar-se, Frank les hizo sinais para que se detuvieran y observaram. Lo que vieram tensó cada nervio. Em lugar de 4 guardias, como Meredith havia reportado, havia 10 patrulhando o perímetro. Completamente armados y alertas. Wesley havia cambiado la rotação antes de lo esperado, quizás presentindo que algo não estava bem. Frank mirou a Meredith, luego hizo sinais mudas com las manos a sus hombres. Se movieron en la oscuridade como sombras sem hacer ruído. Minutos después, hubo breves sonidos amortiguados, luego silencio de nuevo. Meredith no perguntou a que havia pasado com los guardias, y no queria saberlo. Frank regressou a asintió com firmeza. Muevam-se. Solo tenemos minutos. Meredith corrió hacia la bodega, o corazón golpeando com violência. Bajó las escaleras del sótano a tropezones en la oscuridade, pero sin encender la luz hasta llegar ao fundo. Abaixo, Conrad escuchó passos que se acercavam y supo que suor havia legado. Después de 2 semanas de cautiverio, tortura y privação, hacía mucho tiempo que se havia preparado para morir. Wesley finalmente se havia cansado de esperar. Levantou a cabeça. Olhos grises como o acero, tranquilos como o água quieta. La mirada de um homem que havia aceptado su destino y no temia nada. La puerta del sótano se abrió de golpe, los haces de las linternas cortaram la oscuridade, y entonces la viu a ela. A Meredith, com o rosto marcado por la preocupação, los olhos ardiendo de determinação. Conrad chaló de alívio, luego apretou la mandíbula com enojo. Estás louca? Te dije que encontraras a Frank, no que entraras aqui como uma imprudente. Meredith no respondió. Se deixou cair de rodillas junto a el y usou na lave tomada de uno de los guardias para abrir suas esposas. Frank está afuera com 15 hombres. No tenemos tiempo para discutir. Quando las esposas caíram, Conrad intentou poner-se de pé, pero sus piernas lo falaram. 2 semanas de privação y restricción lo habían drenado hasta el núcleo. Se tambaleou, casi derrumbando-se. Meredith rapidamente deslizou seu braço alrededor de sua cintura para estabilizá-lo. Apoia-te em mim, dijo com suavidade pero com firmeza. Subieram as escaleras paso a paso, Conrad cargando quase todo su peso sobre o delgado corpo de Meredith. Ela lo soportou sem quejar-se. Afuera, Frank y sus hombres esperaban, los motores de dos veículos encendidos. Apurem-se! Gritou Frank, haciendo-lhe cenas para que avançaram. Conrad y Meredith se movieron hacia los autos.
Conrad forçou seu corpo hacia adelante apesar de que cada passo se sentia como agulhas clavando-as em sua carne. 20 metros. 15. 10. Y entonces las luzes de inundação explotaram desde todas as direções, convirtiendo la noche em dia cegador. Los motores rugieron. Desde la oscuridade, uma caravana de veículos negros avançou, rodeando-los. Wesley Sterling salió deu alto de cabeça, com 15 homens armados desplegando-se detrás de ele, apontando hacia o grupo de Frank. Wesley era uns anos menor que Conrad, pero su rostro levava uma crueldade y uma loucura que seu hermano nunca havia possuído. Uma sonrisa fria curvou seus lábios ao acercar-se, los olhos fijos em Conrad com ódio indissimulado. Hermano! La voz de Wesley ressonou em la noche como o repique de uma campana. De verdade creias que podias escapar de mim? Creias que não notaria que alguém te estava ayudando todos estes dias? Conrad empujou a Meredith detrás de ele, protegendo-la com su debilitado corpo. Sua mirada gris como o acero se clavou em los olhos de seu hermano sem la menor sinal de retirada. Los dos bandos se enfrentaram em la oscuridade. Armas apontando contra armas, nadie atreviendo-se a mover-se. La tensión era asfixiante. Cada segundo que passava se estirava como se fuera ano. Wesley soltou uma risa delgada, o sonido cortando la noche como o grito de cuervo que presagia la muerte. Sus olhos ardiam com la loucura de homem consumido por la ambição y la envidia. Hermano dijo com aberto desprecio, mira-te. Eu homem que alguma vez governou las sombras de la ciudad, rescatado por uma ex-bailarina. Que vergüenza para la família Sterling. Nuestros padres devem estar avergonzados de ti. Conrad ergueu a espalda, aunque cada músculo de seu corpo gritava de dolor, aunque 2 semanas de cautiverio lo haviam vaciado quase por completo. Sua mirada se clavou em la de seu hermano sem retroceder. Sua voz foi fria como o hielo do inverno. Ela tiene mais honor deu que tu has tenido em toda a tu vida, Wesley. Ela no traiciona a quienes lamaram y protegeram. Ela no asesina a sus amigos para roubar lo que não é esse suyo. Ela no encierra a su propio hermano em sótano para que muera. Tu eres la vergüenza para o apelido Sterling. O rosto de Wesley se torció de rabia, las venas pulsando em las sienes. Se volvió hacia Meredith, su mirada ardiendo como se pudiera reducir las cenizas. Y tu? Dijo com resoplido. Quem te crees que eres? Uma calejera de clube nocturno atreviendo-se a meter-se em los assuntos de la família Sterling? Entiende-se que era quem está parado frente a ti? Meredith no dio passo atrás, aunque o coração le tronava com violência, aunque las rodillas le temblaban de medo. Levantou el mentón y le sostuvo la mirada com calma serena. Puede que se todo lo que desprecias. Uma mulher de las sombras de esta ciudad, sobreviviendo com lo que outros desejam. Pero hay una cosa que nunca reacho y nunca haré. Eu no traiciono a los míos. La fúria de Wesley estaló. Basta. Tráiga-los a los dos. Ahora. Sus hombres avançaram, apretando o círculo. Frank y sus 15 hombres se prepararam, los dedos apretando-se sobre los gatilhos. Pero todos sabiam que estava em desvantagem numérica. Se empezavam os disparos, seria uma massacre. Conrad tomou a mano de Meredith, sua voz baixa com arrependimento. Lo siento. Nunca devia haver permitido que te involucrares. Devia haver rechazado tua ajuda desde o princípio. Meredith entrelazou seus dedos com los suyos, apretando fuerte, sentindo o calor que passava entre elos. Eu elegi esto. Nadie me obrigou. Y no me arrepiento. Entonces, justo quando todo parecia perdido, las sirenas desgarraram a noche. No una, sino de cenas, aulando desde todas as direções. Las luzes de la policía resplandeceram brilhantes como la luz del dia, inundando o pátio de la bodega. Sobre elos, las aspas de helicópteros tronaram em el cielo. FBI. Tirem suas armas. Manos arriba, de rodillas.
El comando amplificado ressonou em el caos mientras agentes federales com equipo táctico negro se desplegaram desde todos os lados. Rifles apontando a luz dos grupos por igual. Wesley se quedou paralisado, sua rabia colapsando em choque. Mirou alrededor como um animal atrapado, incapaz de compreender como el suelo se havia movido baixo suas pies. No. Eso é impossível. Como? Frank deu um passo ao frente, com a expressão sombria de satisfação. Contactei ao FBI a ir por la tarde, Wesley. Esto não era só um rescate. Era uma trampa. O vídeo de seguridade te matando a Martin Croix está em suas manos. Y junto a el testemunho de Paul Brennan. Se Paul decidiu decir la verdade. Res perdido. Los olhos de Wesley saltaram de Frank a Conrad a Meredith, la incredulidade y el ódio retorciendo-se juntos. Sus hombres se miraram entre si, luego uno por uno bajaram suas armas y levantaram as manos. Nadia estava disposto a morir por um rei caído. Los agentes federales se acercaram, esposando a Wesley. Por primeira vez em sua vida, o homem que havia sonado com governar o inframundo de Chicago se doblegou em derrota. Se lo levaram, todavia murmurando amenazas y maldições que Nadia se molestou em escuchar. Los paramédicos corrieram hacia Conrad, examinando suas heridas y verificando sua pressão arterial. Estava tão débil que apenas podia manter-se erguido. Sin embargo, seus olhos nunca se apartaram de Meredith. Como se ela fuera o único ancla que lo mantinha de pé em meio de las luces destelantes, las sirenas y los comandos a gritos. Meredith estava sola ao borde de la escena, observando como todo se desarrolava como em um sueño. Lo havia logrado. Conrad estava livre. Wesley havia sido arrestado. La justiça havia legado. Pero mientras o choque começava a asentar-se, outra pergunta se formou silenciosamente em sua mente. Y a hora que? Um auto de la polícia estava a corta distância, com Wesley sendo escoltado hacia el por dos agentes do FBI, las manos esposadas à la espalda. Conrad observou a figura que se alejava de seu hermano, luego deu lentamente um passo hacia adelante. Cada movimento pesado, como se carregar o peso de suas heridas em algo murcho mais profundo. Um agente se movió para bloqueá-lo, pero Frank murmurou algumas palavras, y se apartaram, permitindo-lhe a Conrad o último momento. Los hermanos se enfrentaram bajo o duro resplandor de los faros. Um no livre, aunque maltrecho. E o outro restringido, aunque fisicamente inteiro. Solo unos possos passos los separaban, pero la distância se sentia como um abismo que jamais poderia cruzar-se. Wesley soltou uma risa amarga, la arrogância e a ira de seu rosto. Sempre tu viste todo dijo, com a voz cargada de um ressentimento que havia fermentado durante toda uma vida. Papá te queria mais. Mamãe estava mais orgulhosa de ti. Todos em la organização te respeitavam mais. Y eu? Sempre fui solo o nome que seguia ao tuyo. Eu hermano menor de Conrad Sterling. La sombra detrás de tu luz. Conrad se quedou muito quieto, seus olhos grises como o acero temblando com um dolor mais profundo que qualquer herida física. Quando habló, sua voz já não levava a autoridade helada de um jefe de la máfia. Era a voz de um hermano maior confrontando uma verdade terrível. Eras mi hermano, Wesley. Mi sangre. Te habría dado todo, qualquer coisa. Se tão solo lo hubieras pedido. Por quê? Por que matar a Martin? Eu era nuestro amigo desde la infância. Por que traicionar-me assim? Wesley levantou a cabeça, los olhos bordeados de rojo, aunque no caíram lágrimas. Por um instante fugaz, já não era um traidor despiadado, solo um hermano menor que havia vivido sua vida em la envidia y la vergüenza calada. Por que tu temias todo se esforzar-te, dijo, com um tono cansado a hora. Solo temias que existir y la gente te amava. E eu trabalhei toda a minha vida buscando o reconhecimento y a um assim permaneci em tu sombra. Lo odié. Te odié por eso. Conrad sacudiu lentamente la cabeça, la angústia cincelando-se em seu rosto. Estás equivocado. Crees que eu temia todo.
Crês que era feliz? Estava agobiado, solo, agotado de cargar lo que papá dejó sobre mis ombros. Solo lo ocultaba mejor que tu. Se me hubieras hablado, se me hubieras dicho lo que sentias, eu poderia ver. Wesley apartou la vista. Demasiado tarde, hermano. Demasiado tarde para todo esto. Los agentes lo guiaram hacia el auto patrulero. La puerta se cerró com uma finalidade hueca. Conrad se quedou parado mientras el veículo se alejaba, las luzes traseras rojas parpadeando antes de desaparecer em la curva. Por primeira vez em sua vida, el jefe do Império Sterling não parecia nada mais que homem herido. Sus anchos ombros temblaram, sus punos se apretaram. No vinieron lágrimas. Había olvidado como lograr el dia que murió su padre y se convirtió em jefe de la familia a los 20 anos. Meredith se acercou a el y no dijo nada. No ofereció consuelo. No hizo preguntas. Simplesmente estuvo ali, uma presença tranquila em la tormenta que se rompia dentro de él. Después de largo rato, Conrad se volvió hacia ela. Sus olhos, que alguma vez haviam sido agudos como o acero, agora levavam uma suavidade que nunca havia permitido que nadie viera. Me salvaste, dijo com voz ronca. Arriesgaste tu vida por homem como eu. Criminal. Jefe de la máfia com sangue em las manos. Por quê? Que ganaste com esto? Mas é aqui que a história apenas começa. O que acontece a seguir vai mudar tudo. Segredos serão revelados. Vidas serão destruídas. E o amor será testado de maneiras que você nunca imaginou. Se você quer ver a parte 2, aqui está tudo o que você precisa fazer. Dedo indicador apontando para a direita, curta este vídeo, isso nos mostra que você quer mais. Dedo indicador apontando para a direita, inscreva-se no canal e ative o sino, para que a parte 2 encontre você no momento em que for lançada. Dedo indicador apontando para a direita, comente parte 2 abaixo, para sabermos que você está pronto. Cada curtida, cada comentário e cada inscrição nos dizem uma coisa: continuem. Continuem contando essas histórias.